Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Vamos iniciar então esse nosso terceiro dia da nossa campanha de oração. Que graça de Deus tem sido para nós esse tempo, né? Vamos deixar as meninas entrar um pouquinho e a gente já vai continuar aqui a começar mesmo a nossa live, né? Só mais um minutinho, as meninas vão entrando, a gente vai rezando. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Dê um certinho aí para eu saber que tá tudo certito. Pra gente começar a nossa oração nessa manhã. Esse tempo de tanta graça. Certo, Lica? Beleza. Então, meninas, a gente vai começar a nossa oração agora, né? O pessoal vai entrando devagarzito. E a gente vai começar a nossa oração nessa manhã, consagrando a nossa vida ao preciosíssimo sangue de Jesus, como sempre, né? Ontem algumas meninas me mandaram, né? Algumas partilhas, né? Das suas lutas, das suas dificuldades, né? Que ontem foi um dia um pouquinho mais complicado para algumas. Para outras muitas dúvidas no coração, né, de como rezar, de pelo que rezar nessa campanha. Essas coisas elas vão se organizando, né? É importante que a gente esteja aí com o nosso caderno, né, o nosso diário, a nossa Bíblia, caneta, que a gente vá anotando aquelas coisas que o Senhor vai trazer para o nosso coração. E ao longo da campanha, vamos lembrar que esses 5 primeiros dias, né, eles são de preparação, né, uma orientação geral, para a gente tomando uma visão daquilo que Deus tem para nós. No andar das coisas a gente vai saber. Tem algumas mulheres que já sabem o que precisam rezar, né? Já conhecem bem a realidade do seu matrimônio, né? E mesmo assim para essas, né? O Senhor tem estratégia de oração para dar, tá certo? Vamos rezar então, meninas? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida, Senhor. Obrigada porque nós estamos vivas. Obrigada, Senhor, porque nós acordamos nesta manhã, Senhor, pelas nossas tarefas e deveres do dia de hoje. Obrigada, Senhor, pela vida do nosso marido, dos nossos filhos, da nossa família, Senhor. Obrigada, Jesus, por todos os planos de salvação, de graça, de reconciliação que Tu tem para nós. Obrigada por esse tempo de batalha espiritual. Obrigada por esse tempo, Senhor, de conversão. Para nós é tempo de vitória, de graça. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por vivermos essa quaresma profundamente mergulhadas na Tua palavra, Senhor, no desejo sincero de conversão. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por todos os bens, por toda a graça, Senhor, de intimidade que Tu tem concedido a nós. Bendito seja o Teu nome. Nós queremos pedir nessa manhã, Senhor, a graça, o socorro do Teu preciosíssimo sangue, a proteção do Teu preciosíssimo sangue. Te convido, minha irmã, já ir pedindo o sangue de Jesus sobre ti, sobre a tua mente, teu coração, sobre o teu esposo, a tua casa, essa entrega geral que a gente faz sempre, né? Vamos pedir juntas. Senhor, lava-me, cobre-me com teu preciosíssimo sangue. Cobre a minha casa, Senhor, cobre o meu matrimônio com teu sangue. Cobre, Senhor, a vida e o corpo do meu marido, Senhor, a saúde dele, Senhor, a integridade física dos nossos maridos. Nós clamamos, Senhor, a proteção do teu sangue. Pedimos sobre os nossos filhos, todos os nossos familiares, Senhor. Consagramos o espaço físico da nossa casa, dos nossos ambientes de trabalho, Senhor, de estudo, ao teu preciosíssimo sangue. Clamamos que o teu sangue seja para a nossa família cobertura e proteção, Senhor, que o teu sangue vá desfazendo, Senhor, tantas situações de ataque do inimigo, Senhor, que o teu sangue venha nos preservar de todo o mal, de todas as ciladas, de ardil, de ataque, Senhor, situações que nós não estamos sabendo como lidar, Jesus, da batalha espiritual. Nós clamamos agora a proteção do teu preciosíssimo sangue. Todas aquelas áreas, situações, circunstâncias que nós estamos fragilizados, Senhor, na nossa vida, nós pedimos a proteção do teu sangue. Tantas pessoas doentes, preocupadas, Senhor, com o Covid, preocupadas com seus negócios, com a saúde de seus familiares.
Nós consagramos todas essas pessoas, situações e circunstâncias, Senhor, que nós vivemos hoje, ao teu preciosíssimo sangue. Toda a nossa realidade social, Senhor, toda a nossa realidade, Jesus, no nosso estado, no nosso país, nos nossos hospitais, Senhor, tudo aquilo que nós não temos controle, Senhor, nós sabemos que não foge do teu controle, Senhor. Toda angústia, todo medo e ansiedade do nosso coração nós colocamos agora debaixo do teu sangue, Senhor. E clamamos que o teu sangue venha nos lavar, quebrar tudo isso, Senhor, todo o medo, toda a ansiedade, toda a agitação, Senhor. Nós pedimos a proteção do teu sangue sobre as nossas famílias, Senhor. A cura, Senhor, a cura física, a libertação espiritual pelo poder do teu sangue. E pedimos também, Senhor, toda a ação do teu Espírito sobre nós nessa manhã. Nós pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir. Eu quero te convidar, minha irmã, a dizer assim: Senhor, eu te dou a condução da minha vida. Espírito Santo, vem me conduzir. Espírito Santo, conduz o meu pensar. Espírito Santo, conduz o meu raciocínio. Espírito Santo, conduz todos os meus pensamentos. Vem tomando conta, Espírito Santo, da minha mente, dos meus pensamentos, dos conceitos, daquilo que habita na minha mente. Vem, Espírito Santo, agindo nas minhas memórias, queimando tudo aquilo que está distorcido, tudo aquilo que está equivocado na minha mente, nos meus pensamentos, nas minhas memórias. Vem, Espírito Santo, vem incendiando mesmo a minha forma de pensar, a minha forma de enxergar a vida. Vem, Espírito Santo, conduzindo a minha visão a respeito da vida, o meu entendimento a respeito da vida, do casamento, do matrimônio, das relações, do dinheiro. O Senhor, Ele coloca no meu coração que Ele quer conduzir mesmo a nossa mente, os nossos pensamentos. Lembra lá no primeiro dia, né, que o Senhor falava com a gente sobre os conceitos, aquelas ideias que ficam na nossa mente, a nossa forma de pensar. Eu quero te convidar a pedir isso: Senhor, vem conduzir com teu Espírito Santo o meu pensar. Vem, Espírito Santo, e conduzo a minha forma de pensar, de enxergar a vida. Vem, Espírito Santo, e conduz as minhas relações, as minhas reações diante das circunstâncias. Quando as notícias chegam até mim, quando as coisas chegam e batem no meu coração, quando acontecem coisas que eu não tenho controle, a forma como o meu corpo, a minha mente, as minhas emoções têm reagido, vem conduzir agora, Espírito Santo, vem me conduzir. Eu te entrego agora, Espírito Santo, a condução da minha vida, das minhas ações, das minhas reações. Te coloco agora, Espírito Santo, na condução dos meus deveres, das minhas tarefas. Vem me prestar auxílio neste dia, Espírito Santo. Tudo aquilo que também eu preciso compreender hoje de batalha espiritual, tudo aquilo que eu preciso compreender agora, no dia de hoje, nessa live, naquilo que Deus tem para minha casa, para minha família, vem me trazer entendimento, Espírito Santo. Vem me conduzir. Amém. Amém, minhas irmãs. Nós queremos pedir também à Virgem Maria que venha interceder por nós, rogar por nós nessa live hoje. Tudo que nós vamos partilhar, tudo que nós vamos compreender, e aquele entendimento muito pessoal, aquela orientação muito pessoal, nós clamamos que venha pela intercessão da Virgem Maria, de São José, que a Sagrada Família rogue por nós, que nós tenhamos entendimento, que os caminhos que estão fechados para o nosso entendimento, para a revelação nos alcançar, para a libertação nos alcançar, venham pela intercessão da Sagrada Família. O Senhor coloca no meu coração assim que há sentimentos de muita irritabilidade, muita tentação de irritabilidade, de resistência à palavra de Deus, né? Aos desejos do coração de Deus. Então eu quero te convidar, minha irmã, a ir pedindo para Nossa Senhora, para ela ir entrando na tua casa, na tua vida, e também ajudando a desarmar aquelas situações que estão armadas dentro do nosso coração, da nossa mente, para que a gente não aceite a palavra de Deus, as nossas resistências. Virgem Maria, nós clamamos a tua intercessão nessa manhã, em tudo aquilo que nós somos resistentes à vontade de Deus, à revelação de Deus. Nós pedimos, Nossa Senhora, a tua intercessão, que tu rogue por nós junto ao teu Filho Jesus, que tu peça por nós, Nossa Senhora, como mãe amorosa. Clamamos também, Virgem Maria, tu que és
o terror dos demônios, que tu venha em nosso auxílio nos prestar socorro, que tu convoque a São Miguel, a São Rafael, que desçam ao combate também, em socorro, em combate em favor dos nossos casamentos. Amém. Vamos lá então, meninas. Olha só. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a realidade espiritual do matrimônio, tá? O nosso matrimônio, ele tem uma realidade que é humana, uma dimensão que é humana, que acontece nas nossas decisões e relações do dia a dia, né? Mas que é profundamente unida a uma dimensão espiritual. Não há como dividir, não há como separar no nosso casamento aquilo que é humano daquilo que é espiritual, daquilo que é uma dimensão espiritual, né? Não tem como tirar a dimensão espiritual do casamento. O casamento, ele é uma realidade espiritual. E a gente vê isso na palavra de Deus. Quando Deus cria, né, o matrimônio, quando a gente vê aqui, lá em Gênesis 2, a gente vê Deus dizendo assim, Gênesis 2:8, não é bom, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, as aves do céu, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs nos animais vivos, esse é o verdadeiro nome. Versículo 20. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu, mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um sono profundo, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com um carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Olha que coisa mais fantástica. Aqui a gente tem essa dimensão. Lá na criação, nesse primeiro momento onde Deus olha para o homem e vê que o homem está só, e o homem vê que está só. Então Deus cria a mulher, nos coloca ao lado do homem, né? Iguais em dignidade, em graça, em chamado, em filiação, iguais aos homens. E aqui a dimensão espiritual do matrimônio fica clara. Já não são mais que uma só carne. E a gente vai ver ao longo de toda a Sagrada Escritura essa dimensão espiritual do matrimônio cada vez mais evidente. Tanto que a aliança de Deus com o seu povo, a aliança depois de Jesus com a igreja é sempre comparada ao matrimônio. Deus fala do seu povo como um povo infiel, que comete adultério. A gente vê Jesus falando, né, que a igreja é a sua noiva e ele é o cordeiro, ele é o noivo. Fala das núpcias do cordeiro, que é essa união da igreja com Cristo. Então a gente vê uma dimensão espiritual no matrimônio. E mesmo que a gente ignore essa dimensão, a união entre um homem e uma mulher, ela tem a dimensão espiritual. E se você disser, eu não acredito, ou se você ignorar ela, ela não deixa de existir porque você não acredita nela, ou porque você não anda de acordo com essa dimensão espiritual, porque você não dá bola para ela, ela continua a existir. Só que quando nós somos ignorantes em relação a alguma coisa, a gente não pode agir nela. E o que acontece com a gente é que muitas e muitas vezes a gente tenta resolver todos os nossos problemas conjugais, matrimoniais, de relacionamento só na dimensão humana, ignorando a dimensão espiritual. Ou ainda, tem um outro erro também, que é jogar todos os nossos problemas só na dimensão espiritual, sem equilibrar com as questões dessa dimensão humana. Meninas, muitos problemas que nós temos no nosso casamento são problemas devido à nossa imaturidade, a nossa imaturidade humana. E a nossa realidade espiritual, né, das nossas concupiscências pecaminosas, a gente sempre quer ser satisfeita.
E aí a gente é muito imatura, porque a gente não entende a dimensão da doação, do amor, que o casamento é isso. Se a gente pegar 1 Coríntios 13, quando fala daquele hino à caridade, ao amor, a gente vê ali como é o amor. E a gente enxerga como a gente está longe desse amor. E se tá distorcido, se não tá no lugar certo, a gente vai ter problema. E essa dimensão humana do nosso casamento e também a dimensão espiritual, elas estão entrelaçadas. A gente precisa da graça de Deus muitas vezes para compreender e conseguir chegar à maturidade. Ter a maturidade de compreender que eu casei para fazer esse homem feliz. E a gente, justamente pela nossa imaturidade, e vamos pensar assim, né? Imaturidade como? Pega uma criança, né? A criança, ela é puro desejo. Quanto mais novinha ela é, quanto mais imatura ela é, mais desejo puro e vontade pura ela é. Ela não sabe ignorar os seus desejos. Ela não sabe quantas vezes quando a criança é pequenininha. Vamos pegar lá quando é um bebê, né? E o bebê tem fome. Ou o bebê sente um desconforto. O que ele faz? Como ele é muito imaturo e ele não sabe manifestar o que sente, o que ele faz? Chora. Não é assim? Eu lembro do meu segundo filho, Isaac. Quando o Isaac queria mamar, quando ele sentia fome, ele chorava de um jeito que não tinha vizinho que não ouvisse. E tinha que ser na hora. Quando ele fizesse o primeiro gemido, eu tinha que dar mamar pra ele. Porque se ele começasse a chorar, aí eu levava às vezes 1 hora pra acalmar ele. Por quê? Porque ele não tinha maturidade para esperar. A criança vai crescendo e quantas crianças, a criança pequena é assim, me dá. Aí você diz, espera um pouquinho. Ela diz, não, me dá agora, eu quero agora, não é assim? E a gente que é mãe e que educa a criança, e se você não é mãe, você sabe também que é assim, a gente vai ensinando a criança a esperar. A gente vai dando para a criança as ferramentas para que ela compreenda que existe um tempo certo para cada coisa, que existe horário e que a gente não pode ter satisfeitas todas as nossas vontades da maneira que a gente quer. Só que a gente cresce e parece assim que a gente não aplica esse conceito ao nosso casamento, aos nossos relacionamentos. A gente quer ser satisfeita agora. Esse homem tem que me dar o que eu quero agora. Eu casei para ser feliz, não para fazer feliz. Não, até quero fazer feliz, mas se ele estiver me fazendo feliz, você tá entendendo? A gente é imatura a esse ponto. A gente se coloca no centro do nosso casamento. E o centro do nosso casamento não pode ser a gente mesmo. O centro do nosso casamento tem que ser Deus. Tem que ser a partir da palavra de Deus. O nosso casamento ele tem que partir da palavra de Deus. Então, as nossas imaturidades, a gente precisa olhar para essa dimensão humana, para nossa imaturidade e de verdade, gurias, de verdade, renunciar a esse tipo de comportamento. Esse comportamento não faz parte de mulheres maduras. A nossa vivência social do momento, o momento que a gente vive hoje, nos leva cada vez mais a sermos pessoas fracas e imaturas. Pessoas que não sabem esperar, desatentas, extremamente imediatistas, né? A gente é super imediatista, a gente manda uma mensagem e a gente quer ser respondida na hora, né? Tudo que a gente faz é na hora, as coisas têm que ser prontas na hora, precisam ser dadas pra gente na hora, e isso foi nos enfraquecendo e nos tornando imaturas. E você pode me dizer que você, ai não, eu sou uma mulher que eu não sou assim, né? Eu sei esperar. E quantas mulheres aqui são mulheres de uma vida difícil, de uma história difícil, de uma história de luta, e são mulheres maduras em várias áreas, mas quando chega no casamento parece que a gente vai ladeira abaixo, né? E se torna imatura naquela relação, é imatura naquela relação que é uma relação principal na nossa vida. Se a gente pensar que Deus foi lá e coroou toda a criação com o matrimônio, Deus, quando ele vai encerrar toda a criação, com tudo tá pronto, né? Ele arrumou toda a casa primeiro, né? Deixou o homem arrumar tudo para fazer a gente, mas ele coroa toda a criação com o matrimônio. Olha que coisa fantástica. O desejo de Deus do matrimônio, o desejo de Deus da família. Há um desejo em Deus. Deus criou para dar certo. A palavra diz que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Deus nos criou de uma maneira que diante um do outro no casamento a gente possa estar nu e não se envergonhar. E eu não digo só nu fisicamente, mas com a alma nua, um conhecendo o outro. Só que quando o pecado entrou na jogada, a gente começa a ter problema aqui. E aqui é uma questão primordial para nós. O nosso casamento tem um inimigo. O meu casamento tem um inimigo.
momento que a gente tem essa criação e esse plano de Deus elaborado para a humanidade, do matrimônio, da família, de um Deus que habita entre homem e mulher. A gente lê aqui em Gênesis 3 que certo momento do dia Deus vinha caminhar, Deus vinha estar com Adão e Eva. Olha que coisa mais magnífica, a comunhão de Deus com este primeiro casal. E aí o que a gente enxerga, gente? O inimigo do casamento se apresentando. O ódio do diabo à família. A família é dos maiores ódios que o demônio tem. O demônio detesta a nossa família. O plano dele sempre é de destruir a nossa família. Jéssica, que coisa horrível que tu tá falando. Minha irmã, se tu ainda não entendeu isso, entende isso agora. Entende isso hoje. Entende isso de uma vez por todas. O maior interessado na destruição do teu casamento, da tua família, é o demônio. Ele trabalha incansavelmente para destruir os nossos matrimônios e as nossas famílias. Nós temos toda uma estrutura social hoje, uma estrutura social midiática, todas as ideologias que colaboram, tudo isso muito bem estruturado para a destruição da família. Isso aqui não é teoria da conspiração, isso é uma realidade. A família é o alvo e o ataque de Satanás desde que ela foi criada. O diabo odeia o casamento desde quando ele foi criado. Ele detesta os planos de Deus. Ele detesta e tem pavor do amor de Deus por nós. Satanás tem um plano que ele vem executando lenta e longamente de destruição da família. E hoje muitas mulheres abrem mão da sua família, não lutam mais pela sua família porque caíram nessa conversa. Primeiro porque foram imaturas e pensaram, eu tenho que ser feliz agora, já, de qualquer jeito. Se esse homem não me faz feliz, então eu vou partir para outro, então eu vou ser feliz sozinha. Quantas mulheres estão caindo nessa conversa? Quantos homens caíram nessa conversa? E essa é uma conversa diabólica, esse é um plano diabólico. Esse plano diabólico encontra muitas vezes nas nossas dores e na nossa imaturidade uma casinha para ele. Muito dos nossos conceitos vieram de planos, de ideologias. Gente, nós somos gerações formadas por novelas, onde muitas vezes a amante ela é muito mais atrativa e muito mais bacana e muito mais legal do que a esposa. É ou não é assim? Quantas vezes as novelas levaram o Brasil inteiro a torcer pela amante, pela destruição da família, pela destruição de um lar, porque a esposa era uma megera? A gente foi lentamente sendo colocado isso na nossa cabeça. E que existe uma liberdade, principalmente para nós mulheres, uma liberdade de alegria longe do domínio masculino. E que a gente precisa estar livre do homem, que a gente precisa ser feliz sozinha. Ou ainda, usá-los como nós queremos. Tudo isso é carregado de espiritualidade. Não é um plano solto, isso não brotou do nada, isso tem uma origem de todos esses planos, de todas essas ideias, de tudo isso. É diabólico. Nós temos um inimigo e é um inimigo espiritual. E quanto a gente não vê isso e a gente pensar que o nosso inimigo é o nosso marido, que o nosso inimigo são as pessoas que estão ao nosso redor, minha inimiga é minha sogra, que inferniza meu casamento. Enquanto a gente colocar nomes de pessoas nos inimigos, a gente vai estar muito perdida. Nós temos um inimigo e ele tem uma corja junto com ele. Ele tem um exército maligno com ele, que trabalha para a destruição do teu casamento, da tua casa, da tua família. Enquanto a gente não acordar, a gente vai ser vencida e derrotada. A gente precisa ter a dimensão espiritual da luta que nós vivemos. E olha só, tão verdade é que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre a consequência, olha só, a consequência do pecado, do primeiro pecado. Segundo a fé, a desordem que dolorosamente constatamos no casamento não vem da natureza do homem e da mulher, nem da natureza de suas relações,
mas do pecado. A desordem no casamento tem sua origem onde? No pecado. Tendo sido uma ruptura com Deus, olha só, a ruptura, a destruição, quando veio o pecado original e teve uma ruptura de relacionamento com Deus, o primeiro pecado tem como primeira consequência a ruptura da comunhão original do homem e da mulher. Suas relações começaram a ser deformadas por acusações recíprocas. Olha aqui, qual é a primeira consequência do pecado? O primeiro pecado tem como primeira consequência uma deformação já na relação de Adão e Eva. Já começa ali uma relação doente pelo pecado. Acusações recíprocas, fala a palavra. Eva se isenta do seu erro. Ah, não, foi a serpente. Adão diz, foi a mulher que tu me deu aí, Deus. Ninguém assume a sua parte de culpa e se acusam reciprocamente. Então, a primeira consequência do primeiro pecado é ruptura de comunhão do homem e da mulher. E aí, gente, aí é que a coisa que é a palavra de Deus, a gente fica doido com a palavra de Deus. Se a gente tem no primeiro pecado a ruptura dessa comunhão entre homem e mulher, essa primeira consequência que agiu diretamente no casamento, na união de Adão e Eva, eles se acusam mutuamente. A gente vê que essa família começa a ficar doente quando entra o pecado. A gente vê a consequência disso na vida dos filhos de Adão e Eva. A morte, a acusação, a inveja. Se Eva não foi lá como mulher e também Adão como homem, fiéis a Deus, a orientação de Deus, e eles cederam ao pecado, a gente vê logo em seguida, em Caim e Abel, Caim caindo na mesma tentação, não sabendo refrear sua inveja. A gente vê aqui que quando o pecado entra no casamento, na família, ele traz destruição, o diabo odeia a nossa família. Jéssica, isso aí é loucura. Não, minha amada, isso é a realidade. E a gente vê isso quando a gente vai lá para o Evangelho de São João, no capítulo 2. As bodas de Caná. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes, enchei as talhas de água. Eles as encheram até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou a água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubesse os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe, é costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus, realizou-se em Caná da Galileia. Manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ali se demoraram poucos dias. Olha o que a gente tem aqui. Se o primeiro pecado, lá de Adão e Eva, né? E primeiro a serpente chegou em Eva. Primeiro a serpente passou a conversa na Eva. Se a primeira consequência foi essa ruptura na comunhão do homem e da mulher, a gente tem quando Jesus começa a sua vida pública, o seu primeiro milagre fazendo o quê? Gente, qual é o primeiro milagre de Jesus? É dentro de um casamento. Isso para nós tem um significado imenso. Isso não é por acaso. E não é por acaso também que se lá primeiro uma mulher caiu na tentação, que lá primeiro uma mulher agiu e deixou esse mal entrar, aqui no evangelho também uma mulher
tem o seu papel de intervenção para trazer agora a graça para dentro do casamento, para trazer agora a reconciliação do céu para o matrimônio, a graça de Deus para o matrimônio. Olha que coisa fantástica. Tudo que o diabo faz para destruir o casamento, tudo que ele trabalha contra a nossa família, existe milagre de Deus para trazer bênção, graça, reconciliação e vinho novo. Jesus começa o seu primeiro milagre, a sua vida pública. Ele faz o quê? Vamos começar consertando o casamento. Vamos começar trazendo vinho novo para a família. O que falta no teu casamento? O que falta na tua família? O que tem faltado? Quem sabe, gente, eu fico pensando, quem sabe esses noivos aqui começaram errado? Não calcularam direito? Quantos casamentos começaram errado? Quantos relacionamentos não calcularam direito? Mas se a gente convida Nossa Senhora, se a gente convida Jesus para estar dentro desse casamento, existe um milagre, existe uma provisão de milagre, existe um olhar de graça quando nós trazemos Jesus para dentro do nosso casamento e nós damos a Ele a liberdade de Ele agir. Ele pode fazer isso aqui, milagre, graça. E aqui esse olhar da Virgem Maria, né? A gente sabe que a mulher tem esse olhar da necessidade. É muito mais natural para nós. A gente tem uma sensibilidade às pessoas, às emoções. Deus nos fez assim. Deus nos criou para intervir em situações de crise dessa maneira. A gente consegue ler o ambiente, a gente consegue ler pessoas, a gente consegue ver coisa que às vezes nem existe, né, gurias? Mas a gente tá ali vendo, a gente vê antes, a gente vê com profundidade. Às vezes a gente até imagina umas coisinhas, né? Essa é a sensibilidade feminina. Nossa Senhora chega naquele lugar, né? E cumpre o seu papel. Ela cumpre o seu papel de trazer essa reconciliação, essa graça. E se lá em Gênesis a gente tem Deus dizendo, mulher, por que tu pecou? A gente tem Jesus chamando a Senhora aqui, mulher, isso compete a nós, não é chegada a minha hora. E a gente tem aqui Nossa Senhora fazendo aquilo que toda boa mãe sabe que tem que ser feito, né? Quando algo precisa ser feito, ela vai lá e se move para aquilo acontecer. Ela intervém na medida certa. E a gente tem a última manifestação de palavras de Nossa Senhora na Bíblia, neste versículo. Fazei tudo o que Ele vos disser. Essa foi o grande conselho que Nossa Senhora deixou para nós. Quer milagre no casamento? Fazei tudo o que Ele vos disser. Quer milagre dentro da tua família? Fazei tudo o que Ele vos disser. Não é fazer tudo aquilo que o seu coração mandar. Fazei tudo aquilo que você acha que é o certo. Fazei tudo aquilo que te faz feliz. Te faz feliz? Então faz. Esse é o conselho do mundo. Nossa Senhora dá um conselho muito diferente disso. O conselho da Virgem Maria é: fazei tudo o que Ele vos disser. Existe aqui um esforço dos serventes em pegar essas talhas, em levar elas lá e encher elas de água. Existe um esforço grande. Todo milagre passa, grandes intervenções divinas, passam por posicionamentos humanos. A gente tem aqui serventes que precisam ir lá, pegar as talhas que são imensas e encher de água. É preciso depois pegar isso e servir. É preciso passar pelo serviço. No casamento não há milagre de vinho novo sem serviço. Ele se manifesta, o milagre se manifesta no serviço. Para nós isso é uma grande lição. Isso é espiritual, isso é humano. São as duas dimensões aqui, elas se unem e a gente não pode ignorar que no nosso serviço existe uma dimensão espiritual e um poder de Deus sendo liberado na nossa obediência. Obedecer dói. Obedecer é um saco às vezes. Obedecer é chato. Obedecer faz a gente ir contra as nossas vontades muitas vezes. A vontade de Deus muitas vezes ela é diferente da nossa, muito diferente da nossa. E a gente não quer. Mas olha, a obediência tem para nós um prêmio. Tem para nós o prêmio do vinho novo e do milagre. Às vezes a gente olha e essa palavra ela tem muitos significados que a gente não vai poder explorar aqui todos, né? Mas a gente pode pensar o seguinte, esse significado do vinho, né? Que é a aliança de Deus com a gente e que também é sinal de alegria e de satisfação. Quantos casamentos, né? Já não tem mais vinho. Tem casamento que recém começou e já não tem mais vinho, já não tem mais alegria, não tem mais satisfação, não tem mais comunhão.
E aí se olha para aquilo e diz, opa, tragédia anunciada, né? Vai acontecer aí uma ruptura. Essa família não vai dar certo. E nós estamos desistindo cada vez mais cedo, né? Existe desistência cada vez mais cedo. A persistência, a insistência do casamento, ela quase não acontece mais. E a mensagem que eu falo aqui hoje, ela é completamente incômoda para muitas pessoas. Ela é muito incômoda. Porque obedecer, persistir, resistir, quando a gente ir buscar a água, trazer essa água, encher a talha, servir ela, se colocar a serviço em levar até quem tem que beber esse vinho, isso tudo é incômodo, é uma mensagem incômoda, mas é aqui que mora a alegria verdadeira. O melhor vinho tu reservou para o final, o melhor Deus tem para nós. Se até aqui a gente não provou do melhor no nosso casamento, e eu quero te dizer isso assim de forma profética, que você creia, nós não andamos na visão, nós andamos na fé. A nossa vida, ela é uma vida na fé. Nós temos da parte de Deus um casamento melhor, sempre. Essa palavra ela é atualizada para nós sempre. Aquilo que hoje não tá bom pode ser melhor. Faltou vinho, falta alegria, falta comunhão, já faltou, Jéssica, já acabou, Jéssica, acabou faz anos. Tem mulheres que me dizem, eu não tenho intimidade com meu marido há anos, a gente não dorme mais na mesma cama. Acabou a confiança, Jéssica, eu até queria, mas acabou a confiança, meu marido tá fora de casa. Quantas realidades difíceis. Não importa a realidade, já acabou. Deus faz, olha a transformação que ele faz. Olha a transformação que Jesus fez. Jesus pega água, um elemento completamente diferente, ele transforma em vinho. O que não tem cheiro, o que não tem sabor, o que não tem cor, ele transforma em sabor, em cor, em perfume. Isso é o milagre que Deus tem pro nosso casamento. Esse é o milagre que Deus tem pro nosso casamento. Pode parecer hoje que não tem jeito. Não tem jeito humano. Encara a realidade espiritual agora. Vamos entrar nas realidades espirituais. É preciso que a gente se posicione em guerra espiritual, em luta espiritual. Nós não vamos mais lutar contra o nosso marido. Nós não vamos mais nos opor à família do nosso marido. Nós não vamos mais nos opor a pessoas, a amigos, a mulheres, a amantes. Não é contra pessoas que nós vamos lutar. Nós vamos lutar contra aquele primitivo acusador, a serpente lá do começo, o tentador que desde o primeiro casamento que existe na face da terra, desde a primeira família, ele está tentando destruir, trazendo, entrou uma coisa no meu olho, trazendo infelicidade, trazendo divisão, trazendo morte. Deus, ele tem para nossa família um plano de resistência. Ser família hoje é resistir. Ser casado hoje, ser fiel hoje, servir, nós como esposas, servirmos ao nosso marido hoje é um plano de resistência. Servir a nossa casa, a nossa família é um plano de resistência. A gente tem que ser muito forte, a gente tem que ser muito resistente para se opor, porque toda correnteza nos leva para o outro lado. Toda. E sem a dimensão espiritual a gente não vai dar conta. Eu vejo mulheres de fé. Eu vejo mulheres de fé. Mulheres de caminhada em Deus. Mulheres de conhecimento da palavra de Deus. Abandonando seus lares. Da mesma forma vejo homens fazendo a mesma coisa. Não é nem gente que não conhecia. Eu não tô falando nem de gente ignorante. Eu tô te falando de gente que compreende a dimensão do casamento. Mas sabe... Eles foram desistindo aos pouquinhos, bem devagarzinho. O diabo, ele tem uma sutileza para nos fazer cair. E é por isso que no primeiro dia dessa campanha, o Senhor nos exortou a examinar os nossos pensamentos. O que a gente pensa sobre casamento, sobre felicidade, sobre satisfação. Se nós não compreendermos que o nosso casamento tem uma dimensão para a vida eterna, a gente não consegue ser casado. Em santidade, levando uma família para o céu, a gente não consegue. Porque eu tenho que compreender que o meu casamento tem uma dimensão para além desta vida. Eu tô falando de vida eterna.
Eu tô falando que Deus me colocou na vida deste homem e colocou este homem na minha vida para que a gente se una, para chegar junto lá, pra gente se unir, pra gente se ajudar. E muitas mulheres aqui não têm um parceiro que tem essa dimensão. Se não tem, minha filha, então vamos lá. Carrega esse homem nas costas. Esse é nosso chamado. Jéssica, eu não consigo carregar essa cruz sozinha. Tá pesada. Bom, Jesus disse, né? Quem quer me seguir, toma a sua cruz, né? Todo dia e me segue. Mas vamos pensar, gente, que no momento lá do Calvário, Jesus precisou de Simão Cirineu que o ajudasse a carregar a cruz. Então aqui, Jesus nos ajuda a carregar a nossa cruz. Ele nos ajuda, mas a gente tem que decidir carregar. Porque o nosso casamento é para além desta vida. Nós casamos, nós tivemos filhos, nós constituímos uma família. Quantas têm netos? Para a vida eterna. Se nós não pensarmos, se o nosso coração, se a nossa visão é só para esta vida. São Paulo fala, né, que se nós buscamos Jesus simplesmente para essa vida, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. A família é uma dimensão para a vida eterna, para o céu, para a salvação. Por isso nós não podemos desistir. Por isso nós temos que resistir. Por isso nós temos que ir para lá, para diante do Senhor, da Virgem Maria e clamar milagre. Sabe, essa ideia de que o casamento, essa certeza de que o nosso casamento é para sempre, ele precisa estar em nós. Porque o diabo ele vai roubando devagarzinho essa dimensão da gente. Vai fazendo pensar primeiro assim, nossa, esse casamento aqui tá muito ruim, tá faltando vinho. Eu já vou encerrar, tá, gurias? Esse casamento tá faltando vinho. Não tá bom. Deus quer que eu seja feliz. Sabe, cada dia ele vai dando, o diabo vai colocando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Aí vai botando pensamento assim, ó. Não, mas eu nem vou me casar de novo, eu não quero outra pessoa, eu só quero viver em paz. Porque também viver numa casa com essa briga, com essa desordem, viver com esse homem, Deus também quer que eu seja, que eu viva em paz, que eu viva feliz. De repente aparece uma amiga e te dá um conselhinho, de repente às vezes até uma pessoa de Deus chega pra ti e diz, nossa, mas esse teu marido aí só incomoda, né? Quantas vezes eu vi mulheres de oração dizendo e aconselhando outras mulheres a largar o marido, a desistir do casamento. Muitas vezes. E aí, devagarzinho, você vai construindo essa... Mas eu nem quero ninguém mesmo, eu vou ficar sozinha, eu quero servir a Deus, criar meus filhos em paz. E aí você vai abraçando isso devagarzinho, sabe? Vai devagarzinho aqui, devagarzinho ali, aquela tentação vai aumentando. Daqui a pouco você já tá pensando até um pouco diferente, você já tá pensando assim, mas eu mereço ser feliz. Aí você começa a olhar outras pessoas que se separaram e olham pra elas e, ai, a grama do vizinho é tão mais verde que a minha, sabe? A gente olha para as outras vidas às vezes e a gente, mulher é terrível nisso, né? Terrível, terrível, terrível. A gente tá sempre se comparando e comparando o casamento, e comparando o filho, comparando o corpo, comparando tudo. E muito enganadas por uma vida virtual, digital, né? E a gente vai cedendo. E quando a gente vê, a gente abriu mão do nosso lugar. A gente abriu mão e o diabo venceu ali. Isso é duro para os nossos ouvidos, mas eu tô te falando isso para você lutar espiritualmente. A nossa batalha, ela não é contra a carne e o sangue, diz a palavra de Deus, Efésios 6, 12. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. A nossa luta, ela é espiritual. Se a gente olhar para a história de Sara e Tobias, a gente vai ver que tinha lá um demônio chamado Asmodeu, especialista em matar os maridos de Sara, trazer infelicidade para a vida dela. E a gente vê que Tobias tem que tomar uma posição ali com Sara de oração para ver a libertação. O diabo odeia os nossos casamentos, ele odeia as nossas famílias e ele trabalha incansavelmente para destruí-las. O papo hoje é sério. A gente tem que tomar essa dimensão e acreditar e confiar que Deus nos entrega, mulheres, uma autoridade espiritual para a gente lutar nas dimensões espirituais. Jéssica, eu não sei como fazer isso. Eu vou te ensinar. A gente vai lutar juntas. A gente tá aqui até o final de março, de segunda
a sexta, às 7 horas da manhã, para fazer juntas, para resistirmos juntas, porque é muito difícil lutar sozinha. A gente precisa se unir mesmo, a gente precisa de parceira de oração, e é isso que a gente vai fazer a partir de agora. A gente tá fazendo desde segunda e a gente vai fazer juntas até o dia 26 de março. Rezar juntas, nos unirmos em resistência contra o mal que deseja destruir os nossos casamentos. Que Deus fale contigo de maneira pessoal, que o Senhor te mostre hoje, né? Que você resista, que você persista, que a gente não desista do nosso casamento, que a gente esteja atenta a cada tentação, a cada situação que o demônio tenta destruir o nosso casamento, que a gente tenha visão. Muitas podem me dizer, Jéssica, ele já venceu. Não, minha irmã, ele não venceu no teu casamento. Ele não venceu. A gente não para de rezar. A gente luta, a gente persiste. Há uma promessa de Deus nesse tempo para nós, de que ele vai derramar sobre nós águas puras, que vão nos purificar das nossas imundícies. Que ele vai tirar do nosso peito, do peito do nosso marido, um coração de pedra e colocar lá um coração de carne. E que ele vai colocar em nós o Espírito dele para que a gente possa viver as suas leis, os seus mandamentos, ter uma vida de santidade, agradar o coração de Deus. Essa é a promessa de Deus para nós nesse tempo. Para Deus nada é impossível, nem o teu marido, tá bem? Vamos orar então para encerrar nossa live? Senhor, nós clamamos. Nós clamamos pela intercessão da Virgem Maria hoje, a tua graça sobre nós, Senhor, nos fortalece. Senhor, não deixa que a gente desista do nosso casamento. Nos dá a dimensão espiritual, convence o nosso coração, Senhor, de que nós devemos resistir, de que nós podemos resistir, de que há um vinho novo, de que há uma realidade nova para os nossos casamentos, Senhor. Convence o coração de cada mulher, Senhor, a ouvir essas palavras, Senhor. Convence pela tua palavra, não pela minha, Senhor, não pela minha, mas pela tua palavra, Senhor, que há um vinho novo, que há um tempo novo, Senhor, que a expectativa está na tua palavra, Senhor. Que tu és Deus todo-poderoso para mudar toda e qualquer realidade matrimonial ou familiar difícil. Senhor Deus, tu és todo-poderoso. Nós clamamos toda a ação do teu Espírito, da tua palavra sobre nós. Nos convence a respeito dessa realidade, Senhor, espiritual dos nossos matrimônios. Venha em nosso socorro, venha em nosso auxílio nas nossas imaturidades, Senhor, nas nossas burrices, nas nossas teimosias, Senhor, na nossa dureza de coração. Nós clamamos, Senhor, age em nós através do teu Espírito, nos dá consciência, ciência, Senhor, das nossas imaturidades e nos dá força para resistir contra as nossas próprias vontades e imaturidades, Senhor, e força para lutar contra o inimigo. Nós pedimos tudo isso, Jesus, pelo poder e autoridade do teu nome. Clamamos, Virgem Maria Imaculada, Nossa Senhora, vem em nosso socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo. Meninas, Deus abençoe vocês. Já vou salvar a live. Vou colocar ali as palavras que eu falei para que vocês possam voltar lá no diário de oração, anotar essas palavras, rezar com essas palavras. E quero falar para vocês, convidem mais amigas. Peguem aqui no meu feed. Outra coisa, olha só. Para quem não tem Instagram, a gente tem lá no YouTube o canal Sentinelas da Torre. Lá no YouTube tem toda essa campanha. Todo dia de tarde, tá? Entra a live do dia. Então, de manhã a gente faz aqui ao vivo. Eu já coloco aqui na hora, né? Salvo. Mas no YouTube entra na parte da tarde, tá? Sentinelas da Torre é o nosso canal no YouTube. Mande para suas amigas, né? Mande para aquelas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Tá bem, meninas? Espero vocês amanhã de manhã às 7. Deus abençoe o nosso dia.